Patrulha rodoviária da Flórida está autorizada a prender imigrantes sem documentos no estado. Justiça autoriza o uso de dados do IRS para rastrear imigrantes indocumentados no país. Nova edição do Brazil Day ganha data no calendário de Miami, na Flórida. Peça brasileira leva a genialidade de Nelson Rodrigues a Broadway, em Nova York. E Atlanta, na Geórgia, vai se vestir de verde e amarelo para celebrar a cultura brasileira neste mês. Olá, boa noite. Boa noite. A Flórida está dando mais um passo na fiscalização de imigrantes aqui nos Estados Unidos. O governador Ron DeSantis anunciou que uma nova medida está em vigor. A partir desta semana, a patrulha rodoviária está autorizada a seguir leis de imigração de forma independente do governo federal. Ou seja, os agentes podem começar a prender quem estiver por aqui sem status legal de permanência. Mais de 100 policiais floridianos foram empossados como delegados especiais dos Estados Unidos, com autonomia para identificar, deter e até iniciar o processo de deportação de imigrantes indocumentados. A medida inédita no país e polêmica foi anunciada pelo governador Ron DeSantis ontem e equipara o poder desses agentes com o da Polícia de Imigração, o ICE. Antes, em situações como o flagrante de motoristas indocumentados com histórico criminal, os policiais precisavam acionar o ICE e esperar uma resposta. Na prática, muitas vezes, os suspeitos acabavam sendo liberados. Agora, com a mudança, não será preciso acionar ninguém. DeSantis diz que a medida busca evitar tragédias envolvendo motoristas ilegais reincidentes. Segundo ele, diversas vítimas morreram em acidentes causados por pessoas que sequer poderiam estar dirigindo. So many times the illegal driver had other infractions, driving drunk, reckless driving, all this other stuff. A nova medida faz parte dos acordos 287G, que permitem que autoridades estaduais atuem em conjunto com o ICE. Hoje, mais da metade dessas cooperações em vigor nos Estados Unidos estão na Flórida. Para o governador, essa é uma forma de proteger as comunidades locais, reduzir a pressão sobre escolas e hospitais e reforçar o sistema de segurança pública. Mas organizações de direitos civis e imigrantes já manifestam preocupação com o risco de abusos, perfis raciais e separação de famílias. Essa atuação da Flórida no combate à imigração ilegal já era algo esperado. Por ter um governador republicano, Ron DeSantis, alinhado com o governo do presidente Trump, em resumo, revela um esforço por maior controle e aplicação das leis de imigração no estado, mas também levanta dilemas econômicos e sociais e éticos que precisam ser cuidadosamente considerados e analisados. Um juiz federal concedeu ao governo Trump uma grande vitória na política anti-imigração. Ele autorizou o uso de dados do IRS para rastrear indocumentados no território norte-americano. Um juiz rejeitou os argumentos de vários grupos de direitos dos imigrantes de que o acordo de compartilhamento de dados entre a Receita Federal e o Departamento de Imigração e Alfândega violava as leis de confidencialidade do contribuinte e deu sinal verde para o governo Trump seguir adiante com a medida. A ação foi considerada uma vitória para o republicano. Agora, a Casa Branca vai acelerar a cooperação entre o IRS e o ICE para conseguir os endereços residenciais dos indocumentados com histórico suspeito. O governo Trump alega que isso vai significar mais proteção e segurança para os moradores do país. Os grupos de direitos dos imigrantes prometeram recorrer da decisão no Tribunal de Apelações de Washington, D.C. Para eles, a medida é ilegal, já que a agência tributária deve ajudar em investigações criminais e não em questões civis, como o compartilhamento de dados com o ICE para facilitar deportações. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos está de olho no condado de Los Angeles, na Califórnia. As autoridades querem os registros de quem usou um tipo de assistência financeira específica, o CAPI. Esse programa estadual é destinado apenas a imigrantes legais que são idosos ou possuem alguma deficiência ou são refugiados. O governo Trump quer saber se desde 2021 houve fraude nesse benefício e descobrir pagamentos indevidos a imigrantes sem status legal. Essa ofensiva faz parte da política
política mais rígida do governo Trump, que endureceu as regras e restringiu benefícios públicos aos indocumentados. Autoridades afirmam que mais de 2 milhões de números de seguro social foram emitidos só em 2024. Eles querem saber quantos foram para indocumentados. Depois do intervalo, com a ajuda de drone, polícia consegue desarmar crianças que brincavam com arma carregada. E o número de menores infratores presos no estado da Flórida cresce 17%. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Um vídeo perturbador chocou autoridades e moradores no Novo México. São duas crianças de 7 e 9 anos que brincam com uma arma de verdade carregada e que tentam atirar contra a polícia. Um drone foi usado para filmar os meninos escondidos atrás de uma estrutura. As imagens mostram eles passando a arma carregada um para o outro. Os policiais cercam o local e pedem para as crianças baixarem e soltarem o revólver. Drop it! Mas o que acontece é justamente o contrário. Um dos meninos tenta atirar contra a polícia. A arma falha em diferentes ocasiões. Ao ver a resistência dos meninos, a polícia acaba disparando um tiro não letal contra a estrutura, assustando as crianças. É nessa hora que a polícia se aproxima e consegue pegar a arma dos meninos, que têm 7 e 9 anos de idade. Eles foram detidos e soltos logo depois. O incidente aconteceu no dia 16 de fevereiro, mas as imagens só foram divulgadas agora. As autoridades disseram que o revólver pertencia ao pai das crianças e que ele ainda pode ser formalmente acusado. A casa em que os meninos vivem tem vários registros na polícia de violência e problemas familiares. O Departamento de Saúde e Comportamento Mental está em contato com a família para ajudar as crianças envolvidas. Um levantamento alarmante preocupa os moradores da Flórida. Aumentou em 17% o número de menores infratores que vão parar na prisão. As prisões envolvem principalmente adolescentes de 10 a 17 anos. Segundo o Sistema de Justiça Juvenil da Flórida, desde a pandemia, o número de denúncias contra jovens infratores vem aumentando, cerca de 17% por ano. Os crimes mais comuns são furto, roubo, assalto, agressão, posse de drogas, invasão de propriedade e crimes variados. Ainda não há um balanço oficial de 2024. Os dados mais recentes são do ano fiscal de 2022 e 2023. Nesse período, 43 mil menores foram detidos e levados para centros juvenis ou programas de recuperação. Isso significa um aumento de 6 mil jovens detidos em relação ao ano anterior. As autoridades acreditam que esse número deve subir ainda mais no novo levantamento, que ainda não foi divulgado. Os especialistas estão analisando o que está levando esses jovens cada vez mais cedo para o mundo do crime. E entre as possíveis causas estão drogas, depressão, ansiedade e falta de modelos positivos. Muitos deles crescem sem presença, sem escuta, sem direção, desenvolvem quadros como depressão, ansiedade, e vão para as drogas e para a violência como resposta desesperada à falta de pertencimento e de sentido. Não que isso justifique, obviamente, mas é importante saber que se nós queremos mudar esses números, nós precisamos deixar de agir apenas depois do dano causado. As autoridades destacam a necessidade de programas que possam identificar de forma precoce situações de riscos e tendências ao crime, para intervir e corrigir o comportamento dos adolescentes antes que seja tarde demais. Diante de um cenário como esse, eu acredito que as autoridades precisam ir além da simples punição, com investimento em prevenção, educação comunitária e um fortalecimento de programas sociais capazes de oferecer alternativas e exemplos positivos para os nossos adolescentes.
No primeiro dia de visita na Arábia Saudita, o presidente norte-americano Donald Trump elogiou a relação dos dois países aliados e anunciou acordos estratégicos e comerciais. Ele também aproveitou para enviar um recado ao Irã de que espera um possível acordo nuclear e prometeu suspender as sanções à Síria, retomando as relações após uma década. A terça-feira foi considerada produtiva. O presidente Trump fechou vários acordos com o governo saudita, incluindo uma cooperação militar de mais de 140 bilhões de dólares. A Arábia Saudita também prometeu investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Os acordos foram assinados em um salão real de Riad entre Trump e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Amanhã, na próxima etapa da viagem ao Oriente Médio, Trump vai ao Catar. São esperadas reuniões oficiais e mais acordos comerciais. Por último, ele deve visitar os Emirados Árabes Unidos. Paralelo à visita diplomática no Catar, o presidente Trump deve se encontrar com negociadores norte-americanos e israelenses que estão no país árabe discutindo um cessar-fogo na faixa de Gaza. No campo de batalha, Israel bombardeou o sul do enclave palestino nesta terça-feira e acertou um hospital. Enquanto isso, o premier Netanyahu conversou com um refém israelense-americano que foi solto. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu publicou um vídeo da conversa em uma rede social. No bate-papo de pouco mais de 1 minuto, Netanyahu pergunta a Idan como ele está se sentindo e o jovem responde que está bem, mas fraco e que lentamente voltará a ser como era antes. É uma questão de tempo. Na legenda do post, Netanyahu ainda escreveu: "Eu disse a ele o que todos nós sentimos. Todo o povo israelense está feliz por ele ter voltado para casa." Steve Witkoff e o enviado especial do presidente Donald Trump para reféns, Adam Boiler, viajaram esta noite para a capital do Catar, onde são realizadas as negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Representantes israelenses também chegaram hoje à cidade para participar das conversas. No fim da tarde, Israel atacou um hospital em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, onde, segundo as forças de defesa, funcionava um centro de comando do Hamas. O principal alvo era Mohammed Sinwar, que assumiu o comando do grupo terrorista em Gaza após a morte do irmão dele, Yahya Sinwar, em outubro do ano passado. De Tel Aviv, José Luiz Filho para o Américas no Ar. Depois do intervalo, tem os detalhes das expectativas de viagens para o Memorial Day. E a gente fala sobre o Brazil Day Miami, a festa que ganhou data para a edição 2025. Depois do sucesso em Nova York, Newark e Orlando, agora é a vez de Miami se vestir de verde e amarelo. É que está chegando o Brazil Day. Essa tradicional festa ao ar livre que arrasta multidões está programada para o dia 13 de julho. A repórter Cone Rocha tem os detalhes. O festival, que será aberto ao público, vai celebrar a cultura e a gastronomia do Brasil e promete reunir mais de 20 mil pessoas no dia 13 de julho. O Dia do Brasil em Miami vai acontecer no Parque Underline, na Brickell, coração da cidade, que é um dos bairros favoritos de muitos brasileiros que vivem por aqui. O evento vai ter uma programação intensa, com shows, cantores brasileiros, DJs, barraquinhas, comidas típicas e muito mais. Depois desta primeira edição, a ideia é transformar o Brazil Day Miami em um evento fixo no calendário da cidade, reforçando a força da cultura brasileira aqui nos Estados Unidos. A programação completa será divulgada no site oficial. Segunda-feira, dia 26, é feriado nos Estados Unidos e mais de 45 milhões de pessoas devem viajar para o Memorial Day. Nessa conta, as autoridades colocam todo tipo de viagem, de carro, ônibus, trem ou avião. A estimativa da AAA é de que, em média, os viajantes devam se deslocar pelo menos 80 quilômetros de distância de suas casas. E a maioria já deve começar a se deslocar na quinta-feira, dia 22 de maio. Se as previsões se confirmarem, isso estabeleceria um novo recorde de viagens para o Memorial Day aqui no país. A marca anterior foi estabelecida há 2 décadas, em 2005. Bom, para quem vai viajar de carro, a boa notícia é que a média nacional do preço do galão de gasolina caiu quase 50 centavos. Já quem cogita viajar de avião anda se questionando sobre segurança aérea. É que novas preocupações surgiram após os casos do apagão no aeroporto de Newark, um dos mais movimentados aqui do país. Os problemas com os equipamentos que levaram a milhares de atrasos e cancelamentos de voos nas últimas 2 semanas podem reduzir a procura por viagens aéreas no feriado que se aproxima.
Após mais uma paralisação nos equipamentos de controle de tráfego aéreo, a Administração Federal de Aviação está de olho no que tem acontecido no Aeroporto Internacional Liberty de Newark e os impactos do que rola lá em todos os voos do país. Os apagões dos sistemas levaram radares e rádios a pararem de funcionar e controladores de voo deixaram os cargos por pressão e estafa. O secretário de Transportes, Sean Duffy, afirmou que, apesar dos incidentes, ainda é seguro voar para Newark. I fly out of Newark all the time. My family flies out of Newark. Mesmo assim, em entrevista, ele admitiu que muitos sistemas de controle de tráfego aéreo do país são antigos. The Congress and the country haven't paid attention to it, right? They expect it to work. Ele disse: o Congresso e o país não prestaram atenção e esperam que tudo funcione. Então agora acho que o sinal vermelho está piscando. São como sirenes nos dizendo: olha, nós temos que consertar isso, senão o que está acontecendo em Newark vai acontecer em outros lugares do país. E nos últimos dias, a FAA também emitiu uma escala em solo para alguns voos com destino ao Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, devido a um problema com equipamentos de pista, atrasando mais de 40% dos voos na região no domingo. A ex-inspetora-geral do Departamento de Transportes, Mary Schiavo, afirma que a tecnologia obsoleta tem sido uma preocupação há anos e que esses problemas que estamos vendo agora são apenas o início. Congress has said that they are giving them an initial budget of something like 12.5 or 15 billion. That's the tip of the iceberg. Um novo estudo apontou que os brasileiros estão entre os turistas que mais usam a inteligência artificial para planejar as viagens. Pelo menos 2 em cada 3 viajantes do nosso país recorrem a essa nova tecnologia para definir todas as etapas do passeio. A inteligência artificial virou o novo companheiro dos brasileiros. Os viajantes escolhem destinos, montam roteiros e organizam orçamentos através dessa nova tecnologia. A pesquisa global foi realizada pela Booking.com e apontou que os brasileiros estão entre os turistas que mais inovam nos programas de passeios e viagens. O levantamento ouviu mais de 31 mil pessoas em 34 países e territórios, incluindo o Brasil. O resultado apontou que 2 em cada 3 brasileiros, o equivalente a 66%, afirmam que já usaram ou que vão usar a ferramenta para definir todas as etapas de uma viagem. Eles acreditam que a tecnologia torna o processo mais rápido, eficiente e facilita decisões que antes exigiam tempo de pesquisa. 84% dos brasileiros apontaram que confiam no sistema e se sentem seguros. O estudo indica ainda que a inteligência artificial já supera podcasts, guias tradicionais e agências físicas na organização das viagens. A seguir, peça brasileira leva a genialidade de Nelson Rodrigues à Broadway em Nova York. E Decatur, na Geórgia, vai celebrar a cultura brasileira neste mês. O ritmo da elevação global do nível do mar está se acelerando e os Estados Unidos estão dificultando a capacidade dos cientistas de monitorá-la. De acordo com uma análise de dados de satélites da NASA, a taxa anual de elevação mais que dobrou nos últimos 30 anos devido às mudanças climáticas. Os cientistas explicaram que os oceanos absorvem cerca de 90% do excesso de calor produzido principalmente pela queima de combustíveis fósseis. E quando a água esquenta, ela se expande. Hoje, de acordo com os novos dados coletados pela NASA, o aquecimento dos oceanos é o principal impulsionador da elevação do nível do mar. Além disso, o calor das águas também está causando o derretimento da Groenlândia e das camadas de gelo da Antártida. Só no ano passado, o mais quente já registrado no planeta, o derretimento das camadas de gelo foi responsável por cerca de 2/3 da elevação do nível do mar. Enquanto os cientistas trabalham para entender os impactos desses 2 fenômenos para o futuro do planeta, o governo Trump cortou o financiamento e demitiu mais de 1.000 funcionários do NOAA, a principal agência meteorológica e climática do país. Com isso, diversas pesquisas foram bloqueadas e dados climáticos cruciais podem ser perdidos.
Partes do Texas estão se preparando para uma onda de calor extrema inesperada que vai chegar nesta semana. Meteorologistas dizem que esta já é uma amostra antecipada do que se deve esperar para o verão. São esperados recordes de calor no centro e sudoeste do Texas, incluindo Austin e San Antônio. Mais de 6 milhões de pessoas estão sob alertas de calor extremo e possível risco de morte no estado. Só para se ter uma ideia, Austin deve registrar temperaturas de 107 graus Fahrenheit por 3 dias consecutivos. Em Del Rio, a previsão é ainda pior. Os termômetros devem chegar a 110 graus. A orientação é prestar atenção nas orientações meteorológicas e evitar sair de casa nos horários de pico. Vamos aqui para o telão checar as temperaturas no nosso mapa. Previsão do tempo, gente. Em Boston, o sol nem aparece, mínima de 55. Tempestade com trovoada prevista em Washington, descendo até a área de Norfolk. Esse mau tempo continua em Atlanta, onde a máxima chega a bater 81. Na Flórida, o sol volta a brilhar em absolutamente todo o estado, com máxima de 90 em Jacksonville. Já em Houston, sol entre nuvens, mínima de 76. Em Brownsville e San Antônio, a gente tem uma mudança de cenário. Tem sol brilhando forte, com máxima de 96 em San Antônio. El Paso tem sol entre nuvens, mínima de 65, máxima de 90 graus. Albuquerque, olha só, o calor começa a subir, máxima de 79. Em Phoenix, máxima de 86. Não tem previsão de nuvens nessa área. Los Angeles, a gente já tem tempo encoberto. Las Vegas, o sol vai brilhar forte. Em São Francisco, a gente tem tempo encoberto também, com mínima de 52, máxima de 66 graus. Agora a gente tem um recado para a comunidade brasileira que mora na Geórgia. No próximo final de semana, dia 16 de maio, vai acontecer a Brazilian Party, uma celebração da nossa cultura, gastronomia e, claro, a música. Será neste local, no centrinho de Downtown Decatur, que a festa brasileira vai acontecer. A ideia é reunir a comunidade com muita festa, comida típica e muito mais. Vamos ter uma banda ao vivo que chama Bichos Vivos, apresentações de capoeira, samba do Rio, batucada, maculelê, enfim, vai ser uma festa para toda a família. E o mais importante é que é entrada grátis, né? Prepare o fôlego para garantir a energia lá no alto, porque será agitação o dia todo com ritmos variados da cultura brasileira e com direito a aulas de dança. Já pensou? O festival é conhecido na região como Carnaval Brasileiro. Vai celebrar e exibir as nossas tradições, perfeito para quem quer matar saudades de casa ou conhecer a nossa rica cultura. Então, prepare-se para trazer toda a família. Gostaríamos de fazer um convite a todos vocês para o Carnaval Brasileiro, sexta-feira, dia 16 de maio, às 7h30 da noite, aqui no centrinho de Downtown Decatur, que é muito próximo à cidade de Atlanta. Tá feito o convite, é só chegar. Temos capoeiristas de vários lugares, do Brasil, da Colômbia, dos Estados Unidos. Venha prestigiar, porque é a nossa cultura genuinamente brasileira. Esse carnaval é imperdível, não fique de fora. O circuito Off-Broadway em Nova York vai receber uma das obras-primas do maior ícone do teatro brasileiro, Nelson Rodrigues. Pela primeira vez, a peça Vestido de Noiva vai ser apresentada aqui nos Estados Unidos e promete emocionar o público com a narrativa intensa do dramaturgo brasileiro. Os teatros da Broadway têm vários clássicos da literatura em cartaz, mas agora um importante dramaturgo brasileiro está entrando para essa lista de destaque, Nelson Rodrigues. Uma de suas peças mais emblemáticas, Vestido de Noiva, vai estrear aqui em Nova York. E é uma grande oportunidade estar podendo fazer parte dessa encenação aqui em Nova York, que é mais um expoente da cultura brasileira nessa cidade que já é um expoente por si só. Principalmente para mostrar que o Brasil não é só o país do futebol e do samba. Play a samba! Os ensaios da produção estão a todo vapor, com os atores mergulhando fundo nos personagens e explorando temas típicos da escrita do autor, como hipocrisia, moral, ciúmes, traição, desejo e culpa. A gente está aqui com uma equipe que é metade brasileira, metade internacional. Temos atores estadunidenses, australianos, alemães, todos juntos falando as palavras do Nelson Rodrigues em inglês, né? E
Então, pra gente é muito emocionante. Vestido de Noiva é uma obra icônica de Nelson Rodrigues. Conta a história de uma jovem à beira da morte que mistura lembranças com delírios em uma estrutura não linear. Escrita em 1943, a peça foi inovadora por utilizar 3 planos narrativos: realidade, alucinação e memória. Ao romper com os padrões e temas tradicionais da época, a trama revolucionou o teatro brasileiro e tornou o dramaturgo um dos mais importantes da nossa literatura. Alaid. A Bride in Free Fall. A peça fica em cartaz somente neste final de semana na Playhouse 46, em Manhattan. Serão apenas 4 sessões, mas o elenco já faz planos para o futuro. Estamos muito animados, estamos muito orgulhosos do que a gente foi capaz de fazer nesse pouco tempo. E é um fim de semana, mas a gente espera que a gente consiga continuar esse projeto sim. E o Jornal Américas no Ar de hoje está terminando. A gente te espera na próxima edição e você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite e até amanhã.